Saudações fraternas, irmãos. É bom estar com todos. Esta hora que nós terminamos o nosso estudo sobre perdão e reconciliação, quero que os irmãos estejam confortáveis em poder ouvir e acompanhar esses estudos. Dia 16/7. Foram 5 estudos, ou serão 5 estudos quando terminarmos hoje. Importantíssimo para nós esta tarefa. Vamos orar antes de iniciar. Rogamos, Senhor, agora que, como o teu perdão cai sobre nós gratuitamente em Jesus Cristo, nós tenhamos a mesma gratuidade em perdoar aqueles que nos ofendem. E que sejamos sempre ministros da tua reconciliação ao reconciliarmos com aqueles que nos ofenderam. Dá-nos esta tarefa de perdoar pelo poder do teu Espírito Santo, que nos acompanha agora em nosso estudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós estávamos terminando falando sobre o ato de reconciliação. Quando você vai e pede a alguém perdão, é porque você foi o ofensor. Mas quando o ofensor vem e pede a você, você foi o ofendido. E se ele disser, eu errei, eu pequei, eu te ofendi, peço que me perdoe. Lembra que nós falamos? Nunca diga, não foi nada não. Esquece disso. Vamos para lá, deixa para lá. Não, nada disso. Diga simplesmente do coração, eu te perdoo. E convida essa pessoa para orar com você nesta hora. Pedir a Deus, que é a testemunha desta situação, que Ele estenda o seu perdão a vocês dois e que a ajuda de Deus venha para restaurar este relacionamento que antes estava rompido. Agora vamos lá. A pergunta que nós deixamos na semana passada foi essa. E se o ofendido me recusar perdão? Isto é muito sério. Muito sério. Seria o inverso daquilo que nós lemos em Mateus 18, 15 a 17. Seria o inverso daquilo que Pedro perguntou, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoar, e Jesus chegou àquela estrondosa quantia que vai muito além da nossa paciência, além dos 490 vezes. E a pessoa pode ficar assim, ofendida de novo. Eu venho aqui pedir perdão, me humilhei e você agora me recusa perdão. Cuidado. Não deixe que esta recusa te faça ficar irado e você ofender de volta. Alguma coisa como, então você não quer me perdoar? Você vai ver. A gente está acostumado a ver. Você vai ver. Está lembrado daquilo que está na oração dominical? Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É bom pedido nesta hora, porque logo antes disso veio a questão do perdão. Fique triste e ore mais para não cair na tentação de retaliar. Você ofendeu? Você foi recusado? Você vai ofender de volta? Não. Talvez esta seja mais uma das explicações desta parte da oração do Senhor, que a gente não caia na tentação de voltar a ofender. Deixe esta pessoa que te recusou o perdão com Deus e ele vai ficar no seu pecado. Você se abriu, você confessou a Deus que você queria confessar esse perdão à pessoa que você ofendeu. E essa pessoa não quer entrar no seu pedido de perdão, deixe ela onde ela está.
ore mais ainda para que ela não caia na tentação de ofender de volta. Ore também para que você não caia na tentação de ofender de volta. Ore e perdoe, muitas vezes se for necessário. Não é uma questão só de uma ofensa e um perdão. Uma ofensa pode gerar muitas e repetidos pedidos de perdão, como também muitos e muitos atos de perdoar para quem é ofendido. Agora, não esquecer disso, querido. O perdão anula o pecado. Ele não existe mais. Os irmãos lembram que no regime do Antigo Testamento, a única forma de ser perdoado por Deus era trazer uma oferta. E os pedidos de perdão para pecados extremamente sérios envolviam o que nós chamamos de holocausto. Tudo era queimado. Olha o simbolismo que Deus colocou perante o seu povo. O holocausto significava que, quando chegou o ofertante, confessando o seu perdão, perante o sacerdote, ele colocou as suas mãos sobre a cabeça do animal e confessou na presença do sacerdote, aquele que representava o ofertante perante Deus. Ele colocou as mãos sobre a cabeça do sacrifício do animal, confessou seu pecado e depois ele mesmo tomava o cutelo e degolava, matava o animal. Daí para diante era com o sacerdote. Depois que o sangue era tirado, o couro era tirado, tudo era preparado de acordo com a lei de Deus. Aquela carcaça que carregava simbolicamente os pecados era colocado sobre o altar e queimado, para não ficar nada senão cinzas e a fumaça que subia perante Deus. Simbolicamente, o pecado daquela pessoa, naquele animal, não existia mais. O pecado não existe mais quando há perdão, porque o perdão anula o pecado. Mas as consequências do pecado podem perdurar. O pecado morreu com o perdão, mas as consequências vão perdurar. E nós imitamos o Pai ao perdoar. É um privilégio, querido. Eu já falei que eu imito muito meu pai. Na minha juventude, ou melhor, na minha adolescência, eu não gostava de jeito nenhum quando percebia trejeitos físicos e de fala e de tudo mais que era do meu pai, porque eu não gostava disso. Mas depois que Jesus Cristo me resgatou, me perdoou, me colocou dentro da família, muito orgulho que eu tenho, e tenho até hoje, de ser como meu pai e imitar meu pai. Vamos passar para outra coisa. E se eu sei que há desavença entre dois irmãos na igreja? Eu percebo que este e esta, ou esta e esta, ou este e este estão brigados. O que eu faço? Vamos recorrer mais uma vez a Mateus 5, onde Jesus nos diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Deus, o maior pacificador do universo em Jesus Cristo, seu Filho. Aquele que traz os separados de volta na reconciliação. Bem-aventurados estes. Eles agem como se são filhos de Deus. Eles agem como Deus porque são seus filhos. E eles entram na brecha entre o ofensor e o ofendido para auxiliar na reconciliação. Deixa eu te contar um exemplo pessoal. Numa igreja onde eu servia como presbítero, não aqui, em outro local,
Duas irmãs que eram muito amigas, mas muito amigas. Sempre sentavam junto na igreja. Sempre estavam na conversa, sempre estavam bem perto, não somente na igreja, mas fora. E houve um desentendimento e as duas ficaram rixadas. E eu observei numa das ceias do Senhor que uma sentou de um lado da igreja e a outra sentou do outro. E na hora da ceia, essa que estava aqui à minha frente ceiou e a outra não ceiou. Aí passou um mês, mais uma ceia, as duas separadas nos seus assentos. E eu notei que esta que estava à minha frente ceiou, aquela não ceiou. Ah, mas isso me deixou triste. Havia dissensão e desunião na hora da ceia. E uma pelo menos teve a ousadia de dizer, eu não falar, mas agir, não vou cear porque estou brigado com esta irmã. Então no terceiro mês, sentei no mesmo lugar, né? Cada um de nós tem o nosso lugarzinho, né? Sentei no mesmo lugar e fiquei ali. E quando chegou na hora de distribuir os elementos da ceia, bem na hora, me veio alguma coisa, eu saí do meu banco, fui lá do outro lado, peguei na mão daquela irmã e disse, vem aqui comigo. E ela, sim, veio. Eu entrei no banco de trás da outra que estava à minha frente e coloquei as duas juntas e coloquei a mão de uma na mão da outra e coloquei a minha mão em cima e me veio um choro profundo do Espírito Santo porque aquela dor da separação estava patente agora e as duas reconheceram e as duas viraram uma para a outra e se abraçaram e a igreja inteira chorou. E eu chorei. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eu vou procurar na minha Bíblia aqui, desculpe, 2 Coríntios 5,18. 2 Coríntios 5,18. Opa, caiu bem aqui. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O contexto maior é o de ministério, de 2 e pouco até o 7, é um dos melhores trechos de toda a Bíblia falando sobre ministério, vale estudo profundo. Mas de uma certa forma, aqueles que intervêm na reconciliação de dois irmãos, agindo como pacificadores, estão, lá vai um termo técnico em latim, in loco Christi, em lugar de Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo a Ele, e Ele é o mundo. As pessoas que entram na brecha entre os irmãos separados assumem uma das funções de Cristo, de ser reconciliadores. Também assumem a função de ponte, o elo de ligação entre os dois lados, o ofensor e o ofendido. Aquilo que eu fiz quando eu peguei as mãos das duas e coloquei as mãos juntas e coloquei minha mão por cima. Eu estou lembrado de um grande irmão, Pedro Meloto. Quando eu falei do ato de reconciliação ser ponte, ele disse, sim, Joe, a função de ponte é ligar os dois lados. Mas não esqueça, Joe, que uma outra função de ponte é ser pisado. Reconciliar dois irmãos separados é trabalho duro e às vezes é ingrato. É perigoso às vezes. É sofredor, é dolorido, porque você percebe a dor que estes dois estão causando para o corpo maior que a igreja. Mas é necessário. Queria que você considerasse mais uma coisa. Numa comunidade de fé, a igreja, como também numa família, tem que haver perdão.
Porque existe uma coisa chamada o acúmulo de ressentimentos. A gente fica ressentido por coisinha à toa e submerge aquilo no dia a dia, na nossa rotina. Mas aquilo vai acumulando, 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 acumulando. Um dia, bum, vai arrefecer. Em família, casais acumulam ressentimentos por longos anos, sem nunca mencionar. E aquilo fica lá no fundo. Meu pai deu uma ilustração que eu não esqueço. Ele desenhou muito bonito um poço de água muito bonito, como se fosse uma piscina, ou melhor, um laguinho qualquer, decorativo. E ele disse que, olha, eu vou jogar um pecado dentro do lago, como se fosse um pedaço de madeira. Eu jogo lá. E aquilo vai fazer ondas e vai criar ondas que vão e vão voltar e vão depois desaparecer. Mas está lá. E depois de certo tempo vai ficar encharcado de água e vai para o fundo. E na semana que vem, mais uma ofensa, mais um ressentimento, mais uma querela entre dois, cai no lago que é a comunhão da igreja, causa ondas, param as ondas, fica encharcado e vai para o fundo. Porque não vemos não quer dizer que não está lá. E papai foi falando disso, que no fundo deste lago de comunhão, como se fosse, a podridão é enorme. Ele disse muitas vezes, quando alguma matéria orgânica vai decompondo, solta bolhas e vem para cima e vem um pouco de ondas e a gente percebe que está lá, sente um mau cheiro, quem sabe, mas é só. Mas a única hora, a única vez, a única maneira de resolver a questão da podridão que está no fundo é tirar tudo aquilo. Esvaziar, como se fosse o lugar onde está o pecado. Queridos, avivamentos em igrejas nunca acontecem até que pecados contra Deus sejam confessados e, consequentemente, contra irmãos sejam confessados e sejam perdoados por Deus e sejam perdoados pelos ofendidos e ofensores. Que aquilo acabe. A reconciliação na igreja, a reconciliação em família, a reconciliação entre trabalhadores que trabalham juntos, é necessário. Eu não sei, eu acho que de vez em quando a nossa ceia do Senhor devia ser precedido não por um sermão, mas por um longo período de oração, de confissão particular, de reconciliação entre irmãos que estão estranhados, para que a verdadeira paz de Cristo seja o árbitro em nossos corações. Palavras finais. Antes uma água. O perdão é um ato solitário, voluntário, solitário e tem Deus por testemunha. A reconciliação também tem que ser voluntário da minha parte. Solitário no sentido que eu vou atrás da pessoa que me ofendeu. Eu vou agir solitariamente perante o Senhor Deus. E se a pessoa pedir perdão, querendo reconciliação, também é um ato voluntário, solitário, porque ela tem que agir, está envolvendo a mim, mas também está envolvendo a Deus como testemunha. Sério isto. Que fiquem marcadas essas palavras para você, que você tem que decidir perdoar, que você tem que agir perdoando perante Deus, e depois você tem que iniciar lentamente, progressivamente, com paciência, com a instrução do Espírito Santo, a reconciliação com aquele que te ofendeu. Prova maior de amor não há do que este, que alguém dê a sua vida pelos seus irmãos. E dar a vida muitas vezes significa engolir o orgulho, engolir a soberba
e confessar escancaradamente perante o Senhor: eu não quero ficar com este pecado. Perdoar, querido, pode se tornar parte do nosso caráter, parte da nossa maturidade cristã. Quanto mais perdoamos, mais dispostos estaremos a perdoar. Isso já provei na minha vida. Quanto mais eu perdoo, mais disposto eu estou em perdoar para não ficar com o pecado do outro, para não gerar pecado em mim para retaliar. Quanto mais perdoamos, mais dispostos estamos a pedir perdão ao irmão ofendido que eu ofendi e pedir perdão a Deus. E quanto mais perdoamos, mais conscientes seremos do preço do perdão. O preço do nosso perdão ao irmão. Qual é o preço? O preço é meu orgulho, a minha soberba, que tem que morrer. O preço é eu ouvir o meu Senhor dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É assim. Quanto mais perdoamos, mais nós vamos amar e mais nós perdoaremos. Quanto mais a gente amar, mais dispostos estaremos a perdoar, porque nós percebemos que nós devemos perdoar, como o nosso texto base lá em Colossenses 3:23. Perdoar assim como o Senhor em Cristo nos perdoou. Estarmos dispostos, amando, sermos imitadores, filhos do Pai do perdão e do Senhor da reconciliação. Seremos os imitadores de Cristo e do Pai. Poderemos realmente assumir o termo cristianoi, cristinho, pequeno Cristo, um imitador dele. Depois da nossa adoração e fé em obediência, tarefas imprescindíveis, adoração em fé e a nossa obediência a Deus. Depois da nossa vida de oração com a Trindade Santa, tarefa primordial, eu considero que o perdão seja a nossa tarefa mais importante da vida cristã, depois dessas outras coisas. Depois de fé, depois de obediência, depois de vida de oração, o perdão, porque o perdão vai apagar em nós a força do pecado, da retaliação, da vingança, da soberba. É bom estar livre. Você já teve uma situação em que você confessou verbalmente ao Senhor um grande pecado? Talvez de joelhos. Eu lembro, 5 anos atrás, de uma reunião de oração aqui no Arraial. Todo mundo ficava em par para orar e eu estava sozinho, então eu sentei lá. O Espírito Santo me convenceu. Convicção profunda de um pecado grosseiro. E eu, cochichando baixo, mas falando, dei nome ao pecado. Anunciei a Deus a minha vontade de arrepender-me disto, de voltar atrás e nunca mais fazer isso. E pedi a Ele perdão. Querido, quando eu levantei do joelho, eu estava tão leve que pensei que eu era um passarinho. Porque o peso do pecado nos deixa para baixo. Mas o glorioso peso da glória, como Paulo diz, quando somos perdoados, nos coloca na nossa posição correta, na ordem natural das coisas. Eu, criatura, em comunhão com o Pai, em comunhão com a Santíssima Trindade. Eu, sem pecado, nesta situação, com relacionamento vertical com Deus, e
aquela restauração do relacionamento horizontal, eu realmente poderei então tomar a minha cruz e seguir ao Senhor Jesus. Na semana que vem nós vamos iniciar um estudo a pedido do nosso pastor. Ele gostaria que a gente entrasse no estudo dos primeiros 11 capítulos de Gênesis. É um trecho difícil, um trecho importante. Nós estudaremos com muita calma, não com grande detalhe, como eu gosto de ir versículo por versículo, mas ampliando bastante o espaço para a gente perceber o começo das coisas. Convido os irmãos também para perceberem que a partir do dia 2 de agosto, as nossas reuniões serão presenciais na igreja, domingo à noite às 19h30. Será também colocado ao live no site da igreja, para aqueles que não podem vir. Peço que olhem no site, no grupo da igreja, para perceber o recado do conselho reunido ontem, muito importante. Os nossos estudos continuarão aqui nas quintas-feiras, com a ajuda de Deus, e na escola dominical para a classe de adultos eu estarei também colocando uma live que será, claro, gravada, para que os irmãos da classe de adultos possam acompanhar. O pastor disse que nós vamos pegar de onde nós deixamos, então será assim. Alguém estará me acompanhando, tomando perguntas que serão colocadas na live para poder fazer. E no final do nosso estudo eu tentarei responder as perguntas. No mais, eu peço que os irmãos estejam sempre em oração, que a comunhão não se enfraqueça por causa do nosso distanciamento físico, mas que tomemos todos os cuidados para, ao voltarmos, resistir todas as tentações de dar muitos abraços. Que tristeza. De pegar na mão. Que tristeza. De sentar juntinho. Que tristeza. Mas é melhor um pouquinho agora, para que no futuro nós tenhamos melhor. A igreja vai passar pelas mudanças necessárias nesta época. No mais, eu agradeço a todos que têm acompanhado esses estudos. Esse é o 5º dos estudos e nós terminamos hoje com oração. Senhor, como Tu perdoas, ensina-nos a perdoar. Como Tu reconcilias, ensina-nos a reconciliar. Como Tu nos fortaleces, ensina-nos a receber a Tua força. Em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem, com a ajuda de Deus.